Outra pergunta do Phineas Paper: se o fundo ficar sem administrador e ninguém assumir, configura um motivo de liquidação e distribuição dos ativos aos cotistas, certo? Não sei. Se o administrador, ele pode renunciar, sem dúvida nenhuma. E, na verdade, ele deveria renunciar e convocar a assembleia para que os cotistas aprovem um novo administrador. E já teve um entendimento da CVM que o cara também não precisa ficar esperando a vida inteira até que isso aconteça. Então vamos imaginar que acaba existindo um caso em que o administrador consegue pular fora e o fundo fica sem administrador. Então é um motivo de liquidação e de distribuição dos ativos ao cotista? Não sei. Por quem? Quem liquida? O que eu sei te dizer é que se a instituição financeira administradora for liquidada pelo Banco Central, o liquidante convoca uma assembleia para que os cotistas apontem um novo administrador. Se isso não acontecer, ele tem a incumbência de liquidar o fundo também. Agora, um fundo sem administrador, veja, no caso da liquidação pelo Banco Central, existe uma pessoa que é colocada no papel de administrador, né, da instituição como um todo. Então, no caso de um fundo absolutamente sem administrador, quem é que coordena isso? Não sei te dizer. Então, nesse cenário, o cotista poderia virar acionista da SPE? Bom, apesar de não saber como chegaria nesse cenário, na segunda parte da sua pergunta, eu entendo que sim. E teve um caso de um fundo da Rio Bravo que os cotistas viraram parte de um processo judicial. Então, sim, se desmontar a casca fundo imobiliário, cada cotista recebe o que tem lá dentro. Ações de uma empresa, cotas de uma empresa, com seus ativos e seus passivos. Sim. Sobre chamada de capital, o Marcos Portofino falou assim, mas tem vários fundos que fazem emissões e fazem chamada de capital. Sim, Marcos, é o seguinte, porque você não integralizou totalmente aquela emissão, tá? Então, imagina que um fundo faz uma emissão de cotas, que você subscreve lá as cotas por R$100, tá bom? Aí, o fundo ele pode fazer a integralização parcial disso. Ao invés de falar assim, você reservou R$100, paga aqui R$100, o administrador faz o seguinte, eu vou fazendo chamadas de capital desses R$100. Então, o que está escrito na lei? Você é obrigado a integralizar aquilo que você subscreveu. Então, o administrador fala assim, ó, R$20, precisa mandar agora. Beleza. Passados 6 meses, o administrador fala, ó, segunda chamada de capital da emissão de cotas anterior. Mais R$20. Terceira chamada de capital daquela emissão de cotas, entendeu? Ele está chamando um capital que você já se obrigou, porque você subscreveu aquela emissão de cotas, se obrigou a pagar R$100 pelas cotas, mas não pagou ainda. Então, até o limite desses R$100, essa é a sua obrigação, é isso que está escrito na lei. Agora, além dos R$100, o meu entendimento é que não. Vou comentar lá, obrigado SPS, sugerindo uma melhora na iluminação do cenário lá da BMC. Pode deixar, eu vou comentar com eles. Pergunta da Adriana, espero que ainda esteja por aí, Adriana. Ainda quanto à tabela de sensibilidade, o fundo continua distribuindo a taxa média da carteira. Essa rentabilidade extra, considerada na marcação ao mercado, mais rendimento, mais valorização ao VP, os da Quineia são mais fáceis de ver. Sim, os da Quineia são mais fáceis de ver. Essa tabela de sensibilidade, eu acho que ela é super válida, ajuda bastante, mas ela pode mudar sem que você faça nada. Se o gestor mudar a carteira, vender um CRI e comprar outro, já mudou. Então, se foi lá, comprou pelo preço que estava indicado na tabela de sensibilidade, e aquilo te leva a IPCA mais 10. Putz, maravilha, baita compra. Aí o gestor vai lá, vende um CRI, compra outro e diminui a rentabilidade média da carteira do fundo, diminuiu a rentabilidade que vai chegar no seu bolso, tá? Então, eu gosto da ideia, acho que ajuda bastante, mas entenda que nada garante que ela vai prevalecer ao longo do tempo.
Se você estivesse comprando efetivamente o título, isso sim, você leva o título até o vencimento e vai ter uma rentabilidade exatamente igual àquela que o preço que você pagou te levou a ter. Agora, no caso de um fundo imobiliário, a conta está correta desde que o gestor leve todos os títulos até o vencimento. Se ele não fizer isso, se ele girar a carteira ou se ele simplesmente comprar novos títulos, já vai mudar a rentabilidade da carteira e, consequentemente, vai mudar a sua rentabilidade também. De qualquer maneira, comprar barato vai te levar a rentabilidade maior, comprar caro vai te levar a rentabilidade menor, né? Então, vendo melhor sua pergunta, o fundo continua distribuindo a taxa média da carteira. Exato, o fundo continua distribuindo a taxa média da carteira. A diferença é que você comprou aquela carteira com deságio. Você pagou pelas cotas na bolsa mais barato do que o valor patrimonial. Então, a taxa média que aparece no relatório gerencial é em relação ao valor patrimonial. A tabela de sensibilidade está te dando aquilo em relação ao preço da cota na bolsa, ao valor de mercado. E sensibilidade porque ela é sensível às variações do preço da cota na bolsa. Então, essa rentabilidade extra considera a marcação ao mercado, mais o rendimento, mais a valorização ao VP, mais a valorização ao VP. Sim, pera lá. Entendi agora a sua pergunta. Se para que você tenha a rentabilidade indicada na tabela de sensibilidade, as cotas têm que valorizar até o VP, eu acho que naturalmente é o que se espera. Digamos que a carteira vai até o final, todos os CRIs vencem, que é a única ocasião em que de fato aquela tabela vai ser verdade mesmo, certo? Todos os CRIs foram até o final, tudo venceu. Se tudo venceu, o fundo chegou ao seu. Você recebeu o VP do fundo, mesmo que a cota estivesse em outro preço. Então, vou entender aqui que sim, ali considera também a valorização da cota ao valor patrimonial. Sim. Jorge comentando aqui que a vacância de Alphaville explodiu com a lei complementar 175 que inibiu a guerra fiscal do ISS. Por isso, muitas lajes foram desovadas para os fundos imobiliários. Fundo imobiliário com laje em Alphaville existe desde sempre e todo mundo sempre soube que tinha uma isenção tributária lá. Aí, é que nem em Extrema agora, todo mundo sabe que tem uma baita isenção tributária lá. E a hora que acabou a isenção, primeiro você nunca sabe quando vai acabar, só sabe que acaba um dia, e, putz, aí você vê um mercado que se desenvolveu, que já tem toda uma estrutura, você fala, não, nunca vai chegar a tal ponto de ter uma vacância gigantesca. Tá tendo, mas também dá para isolar e falar que foi só isso, porque o mercado de escritórios está em crise como um todo, a economia só andou para trás e tal. Ainda os escritórios, de uma maneira geral, não se recuperaram. Mas, sem dúvida, a localização não é das melhores e a falta da isenção tributária complicou bastante. Assim, voltar a ter o nível de ocupação que tinha em Alphaville, só se a gente tiver num cenário muito aquecido da economia, não tem mais nada aqui em São Paulo, capital, e acaba transbordando para lá, né? O Alexandre Tauil tá dizendo aqui que a isenção é do estado de Minas Gerais e não só de Extrema, por isso Contagem também tem. Mas, Alexandre, eu acho que tem algo municipal de Extrema também. Hein? Tenho quase certeza que tem um incentivo municipal em Extrema. No newspaper, o André falando que não tem fundo imobiliário sem administrador. Se o administrador sai, o fundo resgata em ativos ou em dinheiro. Se os ativos indivisíveis, condomínio simples de cotista mais patrimônio. Boa. Esse caderninho de eventos aí é o que vale a pena. Do André Bassi é o inigualável. Vamos ver, uma pergunta do Fin Newspaper que provavelmente eu não sei responder.
Como fica o caso BTRA, que registrou uma publicidade de um compromisso de compra e venda de uma fazenda em RJ, teve um compromisso de compra e venda que pagou 85%, mas não deu publicidade. O que vale mais, o anterior ou a publicidade? Anterioridade ou a publicidade? Como é que é? O BTRE registrou e deu publicidade a um compromisso de compra e venda daquela fazenda que entrou em recuperação judicial, é isso? Você escreveu JR, mas acho que era RJ, né? Cara, não entendi, de verdade, mas publicidade, se diz, publicidade não é divulgar o mercado, publicidade é registrar na matrícula, no cartório, é isso? O que vale mais, a anterioridade ou a publicidade? Direito, né, cara? Depende, tudo depende, mas eu diria que se o registro na matrícula, né? Eu diria que o registro na matrícula. Mas tudo sempre muito relativo, né? Olha lá. O André dizendo publicidade em cartório, datas em contratos não que vale a nada, né? Isso aí. A Felícia comprou a fazenda JR do Patrício em novembro de 16, BTRA comprou a mesma fazenda do Patrício em novembro de 21, mas o Patrício não rescindiu judicialmente o primeiro compromisso compra e venda. A Felícia falhou ao não gravar na matrícula. Se não gravou na matrícula, é um cochilo mesmo. Se a Felícia estava na posse faz 5 anos, o BTRE não foi diligente em vistoriar a fazenda. Não poderia um juiz anular a compra feita pelo BTRA? O juiz pode tudo, depois precisa ver. Depois precisa ver o que o tribunal decide. E aí o André também acho que não estava acompanhando e está perguntando se o BTRA se enrolou numa outra fazenda. Eu também não sei. Isenção está errada. Na realidade, o que me referia é a redução do ICMS eletrônico pago entre 1% e 3% em Minas. Por isso a maioria se instala em Minas em vez de São Paulo. Questão lá das isenções tributárias, né?